Bora pessoal, de mais vídeo e continuando aqui falando sobre a controladora, as controladoras que vão ser usadas aí no nosso projeto Drone Agrícola Super Poderoso Caseiro, sobre a questão de como que funciona aqui, né, a entrada e a saída de uma controladora. Então, eu tenho aí a, a entrada de sinal, os comandos que a controladora precisa receber, né, que vem aqui do rádio. Você tem no rádio aqui o stick esquerdo, onde para cima e para baixo eu controlo a aceleração, né, a potência dos motores, tá? A elevação, e para o lado eu controlo a cauda, ou seja, no caso de um helicóptero eu controlaria a cauda, né, a guinada de cauda. No drone, o drone ele vai girar, tá? Então é cauda, tá? Esse giro nós entendemos aí como cauda. E do lado direito, obviamente, eu tenho aí o comando para a esquerda, para a direita, ou seja, aileron, no caso de um avião, no caso de um helicóptero, né? Esse é o termo, o aileron. E tem o elevator, né? Que é o que vai afundar, no caso do avião, né? Vai afundar ou erguer o nariz da aeronave, tanto no avião como no helicóptero, né? Então aqui é o elevator. Então esses são os comandos básicos, né? São 4 canais, né? Para cada movimento desse eu tenho um canal, então são os 4 canais básicos aí de qualquer aeronave, beleza? Então esse sinal chega aqui na controladora, tanto por um sinal único S-Bus, né? De um receptor, quanto ele chega independente, né? Cada sinal, cada canal respectivo. E aí eu tenho a saída para cada motor. Então, a saída que sai para o ESC e o ESC ligado no motor, beleza? Pronto, esse é o princípio de funcionamento da controladora aqui do drone. Na controladora do helicóptero, seria a mesma coisa, pessoal. Geralmente o helicóptero, ele nem utiliza uma controladora. Ele utiliza aí um giroscópio, né, que é o único é o único sensor que ele vai ter aí para poder manter a cauda travada, né? E geralmente o helicóptero é ali na mão mesmo, não tem nenhum gerenciamento aí de estabilização de voo não, tá? Então eu já tenho a saída aí direto do rádio para os servos que controla aí os comandos de aileron, elevator, cauda, né, e motor. O que é que acontece? Na função helicóptero, se eu utilizando aqui a firmware para utilizar essa controladora em um helicóptero, ela vai me dar aí, eu vou ter aí as entradas, né, como eu falei, básica aí dos controles do rádio, os 4 canais básicos, e vou ter essa saída também. Então, eu tanto posso, aí vai depender da configuração do helicóptero, mas uma configuração, um helicóptero aí simples, básico, vai ser um servo para cada comando aí, né? Então, um comando, um aileron, um elevator, cauda e o canal do motor, né? Do ESC do motor. Beleza? Então, eu entro 4 canais e saio 4 canais. Porém, essa saída já é gerenciada pelo módulo. Porque o módulo, eu tenho aqui, né? Todos os controles, né? De acelerômetro, de giroscópio, tem o gerenciamento aí do GPS e da bússola. Então esse helicóptero passa a ser um helicóptero mais estável, entendeu? Mais controlável, né? Assim como os drones são. Hoje você só consegue pilotar um drone porque existe isso aqui, ó. Antigamente isso aqui não existia, né? Nós usávamos apenas o giroscópio, né, de cauda de helicóptero para manter o drone aí de uma certa forma estabilizado, né? Mas era outros tempos, né? Era bem difícil de pilotar um drone. Hoje é mamão com açúcar. Esses que você já compra aí da DJI aí já com câmera, já tudo pronto, é maravilha. Então, a ideia é colocar ele na configuração de helicóptero, porque aí eu vou ter os mesmos parâmetros de entrada e os mesmos parâmetros de saída. Aí esses parâmetros de saída vão entrar da NASA. E aí sim, da NASA eu vou ter saída para os motores. Então, para esse módulo, ele vai achar que ele vai estar em um helicóptero. Fora isso, tudo igual. Então, eu vou ter aqui dois controles de estabilização. Então, vamos entender aqui como funciona. Imagina aqui
né, exatamente aqui, ó, assim, ó, vamos colocar aqui na ordem, tá? Aqui eu tenho entrada, saída, saída. Então, onde a entrada, né, aqui eu tenho o rádio. Deixa eu pegar aqui para exemplificar o ESC. Bom, então essa aqui é o sentido do projeto, tá? Então, eu tenho o comando do rádio que entrou no módulo no Arduino, saiu, entrou na NASA, saiu, alimentou o ESC, que vai alimentar o motor. Essa é a ordem do projeto. Aqui nós temos, né, obviamente é fixo, né, então é uma controladora específica para drone. Ok. Aqui ela vai estar configurada no formato de helicóptero, para que eu tenha os mesmos parâmetros de entrada na saída, porém gerenciado pelo módulo. Então, enquanto eu estou dando o comando aqui, quem tá gerenciando a aeronave sou eu. Então, esse comando passa direto, vem aqui no módulo, passa direto e é recebido diretamente do rádio o comando que eu estou dando. Beleza? O que acontece? Quando eu paro de dar o comando, ou seja, o stick está na posição 0, todos na posição 0, e vocês podem reparar que o drone, diferente do helicóptero, o stick esquerdo, ele fica também parado no ponto 0. Um controle de helicóptero, isso aqui é livre, tá? Então, quando está tudo aqui em 0, o módulo entende que eu parei de dar comando e ele assume a responsabilidade da aeronave. Então, nativamente, um controlador de drone, ele, além de ser um mixador, ele fica mixando o sinal aqui, né, o comando aqui de aileron, elevator, para manter a aeronave funcionando de maneira estável, né, os motores girando aí na mesma proporção para manter um equilíbrio. Ele funciona como, além de um mixador, de um piloto automático, um estabilizador, que essa é a função do piloto automático, manter a aeronave estabilizada quando você para de dar algum comando, tá? Da mesma forma, esse aqui está funcionando dessa forma. Então, eu parei de dar o comando, ela passa a gerenciar. Então, essa controladora nunca vai gerenciar de maneira autônoma a aeronave, porque ela sempre vai estar recebendo o comando dessa aqui, porque aqui nunca vai estar zerado. Pessoal, pode ser que seja diferente, pode ser que talvez eu não consiga usar dessa maneira que eu estou dizendo para vocês, tá? Por enquanto está no campo aqui do achismo, da teoria, tá? Eu fiz uma pesquisa aí, analisei a firmware de helicóptero desse aqui, mas não fiz os testes ainda, não fiz um ensaio ainda, tá? Para ver a viabilidade de utilizar dessa forma. Porque eu gostaria muito de usar a NASA. Caso eu não consiga, caso isso aqui não seja possível, a NASA vai sair do projeto. Poxa, pô, mas você vai tirar a NASA e vai manter o Arduino, apesar da NASA ser melhor, ser mais estabilizada? Sim. E aí vocês vão entender o porquê que eu prefiro usar no nosso projeto aqui, drone agrícola superpoderoso caseiro, essa controladora ao invés dessa. Tá? Então, sempre ela vai estar comandando essa. E por que eu gostaria de usar duas controladoras? Porque aí eu vou ter entre aspas, uma redundância de estabilização, porque mesmo diferente dessa controladora, mesmo essa controladora recebendo o sinal, ela entende que pode ter alguma falha de 0 aqui, né, de posição 0, e ela mantém, mesmo assim, por isso que os drones da NASA, eles são tão bem estabilizados, né, fica travadão no ar, porque ele tem uma margem aí de erro de 0,0. Então, mesmo o controle estando descalibrado, ele mantém a aeronave estabilizada. Então, é isso que ele vai entender caso esteja aí uma falha de estabilização aqui, né? Um atraso de estabilização,
ele vai manter a aeronave mais travada. E no caso de desligamento, alguma falha, um travamento aqui do processador, porque isso aqui, o Arduino aqui, é um projeto experimental, tá? Já é antigo aí, funciona muito bem, mas ele é um projeto experimental, né? O conceito aí Arduino, né? Aquele se baseia no processador Atmega, o conceito Arduino é um, é um conceito experimental. Então, suponhamos que ele desligue, ele pare de funcionar. O que que vai acontecer? Eu vou ter o sinal zerado aqui. A aeronave não vai cair porque ela vai estar sob controle da NASA. Entendeu? Não vai estar sob controle da NASA. E eu posso também, via rádio, se caso eu queira, eu posso fazer também, ainda é uma coisa que eu vou fazer um ensaio, né, um experimento, posso fazer um bypass. Eu posso isolar esse módulo. Quando eu não quiser utilizar o recurso, que vocês vão entender ainda por que eu quero tanto usar esse módulo, quando eu não estiver fazendo uso do recurso que esse módulo me proporciona, possivelmente eu posso fazer um bypass, ou seja, eu posso mandar o sinal direto do rádio para a NASA. Então vou fazer um bypass, fazer uma conexão direta. E a NASA vai ser a minha controladora principal, tá certo? Então essa é a ideia do projeto aí, do drone, tá? Para ter um controle maior, né? E ter uma gama de recursos maior, tanto em termos de segurança, quanto recursos de navegabilidade, certo? Porque a APM, ela me oferece recursos muito maiores, muito superiores a que a NASA me oferece. Mas a NASA me oferece uma segurança muito maior, né, uma confiabilidade muito maior do que a APM, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem aqui a diferença. Deixa eu ver aqui o vídeo, quantos minutos? Acho que dá tempo. Ah, pronto, estou aqui com ela já sem os parafusos. Vou abrir e ela é assim por dentro. Tirar aqui o outro lado. Pronto, tá aí, pessoal. Essa aí é a nossa controladora. Essa aqui ela tá danificada, tá? Foi de uma aeronave que caiu, quebrada. Aqui eu soltei a espuma dela, porque eu usei esse sensor aqui para testar uma outra controladora. Mas ela funciona da seguinte maneira, ó. Tenho aqui a placa com processador e tudo mais. E a parte de sensor, ela tem aqui um amortecedor, tá vendo? Um amortecedor extremamente eficiente. A caixa dela tem uma proteção, tá vendo? Fica acomodado, separado do circuito, né? Então quando eu fecho aqui esse módulo aqui, ele fica isolado do circuito, tá? Fisicamente. Então aqui eu tirei, né, a espuminha, né? Ela tá descolada. Então aqui eu tenho o sensor. Vou tirar ele aqui não. Então, olha só porque você vê que interessante. O giroscópio, o acelerômetro, ele fica isolado aqui dentro dessa caixinha aqui, né? Muito bem estabilizado. Tá vendo? Então, isso que torna, eu acho que é isso aí que é o grande responsável pela eficiência desse equipamento. E o barômetro, que é o sensor aí responsável por altitude, por isso que a aeronave que usa esses controladores ela fica tão bem travada, tanto no sentido horizontal como vertical, que o barômetro aqui, ele é protegido aqui por essa parede, e o barômetro aqui ele é duplo, tá? Ele é de sensor duplo, então é de altíssima precisão, tá? Diferente dos sensores que eu tenho aqui na PM. Pessoal, no próximo vídeo eu vou continuar falando aí sobre os recursos que eu tenho aqui na APM, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau.